Perguntam muito nos comentários qual é a melhor empresa de armamento e de defesa. Mas infelizmente eu não domino esta área, também não perco muito tempo a estudá-la porque sinceramente não é uma coisa que me interessa muito. Mas a XTB preparou um relatório e, como sabes, eu gosto sempre de ver estes documentos aqui contigo, fazer algum comentário que enriqueça aquilo que está escrito, mas já sabes que não é para eu estar aqui a ler linha a linha. Só vamos ver para teres ideia do que é que se trata, vou comentar e depois em casa tu lês a fundo se tiveres interesse. E como é que podes ler? Está no teu e-mail. Se não estiver, tens aqui o link na descrição para este relatório em concreto. E se quiseres ter acesso aos futuros documentos da XTB, então segue o link que lá está, registra-te, é gratuito, portanto não perdes nada. Na verdade, eu até acho que ganhas, porque a XTB nestes documentos costuma sempre sugerir empresas e ETFs que nos ajudam a alargar horizontes. E até podes começar o teu estudo por aí. Portanto, se este é um tema que te interessa e gostarias de saber mais, então não tens de começar do zero. E eu vou tentar contribuir dando outra perspectiva, que é de quem não percebe nada. Aliás, vê-se, não é? Este franganote, se eu tivesse andado à pancada quando era mais pequeno, o meu oponente só tinha de superar, que é para me pôr mais longe. A minha mãe bem disse para eu comer mais, mas não me dava pão com chocolate como os outros meninos tinham. Também sofrias com os teus lanches na escola? Ou eras daqueles fixes que tinham os melhores snacks? Eu só tinha pão com fiambre ou com mortadela, se fosse um dia de festa, e uma bananinha, que faz bem ao potássio. Também és desses? Diz-me lá nos comentários. E já agora diz-me também se este tema das guerras te preocupa, já que é o tópico do vídeo de hoje, não é? E tens investimentos na área da defesa e do armamento? Gostavas de ter? Andas à procura, mas não sabes em que investir? Se sim, então este vídeo é para ti e diz-me então isso nos comentários, o que é que tu achas. E enquanto escreves, queria deixar um agradecimento ao patrocinador do vídeo de hoje, a XTB, que já sabes, é a corretora que eu uso porque não têm comissões de compra e venda de ações e ETFs até 100 mil euros mensais, sendo que a partir desse valor passa a ser de 0,2% com o mínimo de 10 euros. E se tens acompanhado a série de investimentos que tenho feito mensalmente, já sabes que eu invisto todos os meses e compro sempre alguma ação de uma empresa e também alguns ETFs. E como eu só invisto 1000 euros e o limite são 100 mil, para o meu cenário é mesmo comissões zero. E agora sim, maltinha, sem mais demoras, vamos lá bombear a intro! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e das tuas finanças pessoais. E por isso, convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo. E se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo, que isso é mesmo importante. E então, antes de começar, eu quero deixar este disclaimer de que é verdade, eu não percebo nada deste tema, não me entusiasma particularmente. A maior parte das guerras eu acho que não tem justificação, sem dúvida que às vezes tem mesmo que ser e é necessário. É a tal diferença entre o pacífico e o pacifista, pelo menos daquilo que eu percebi. Eu sou pacífico, evito violência, agora, se eu chegar a casa e tiverem a raptar as minhas filhas, eu não vou ficar parado, eu tenho de as defender. E se for preciso violência, pronto, lá terá de ser o mínimo para resolver a situação. Mas não posso ser pacifista e dizer, pronto, estás a raptar minhas filhas, olha, de facto não concordo com a tua visão de vida, mas enfim, não vou recorrer à violência, afinal de contas eu sou pacifista, portanto continua lá com o teu trabalho. Não, eu não concordo com isto e aliás, na semana passada a minha visão sobre a questão das armas foi muito esclarecida. Porquê? Porque estive a falar com um amigo que é americano e que é a favor das pessoas terem armas em casa e foi um tema que eu sempre tive assim muito dividido, não percebia bem, e perguntei-lhe então, mas e os massacres que acontecem nas escolas? Para mim as crianças é mesmo um tema, já percebeste, para tudo. E a resposta dele surpreendeu-me, porque ele devolveu uma pergunta e disse, Tiago, se tu quisesses fazer um massacre, irias para uma base militar? Não, porque sabes que lá as pessoas estão armadas. Quem quer cometer esse tipo de crimes vai para sítios onde sabe que as pessoas não se conseguem proteger. E por isso, quando acontece em escolas, é porque é em escolas onde os professores não podem estar armados. E também porque naquele estado as pessoas não podem ter armas. Lá os estados, nos Estados Unidos é tipo países, cada país tem a sua regra e cada estado também. Então ele explicou-me que para quem tem armas de forma ilegal, claro, sabe que ali é o sítio perfeito para cometer um crime, porque as pessoas não se podem defender. Mas se eles soubessem que os professores podiam estar armados, então aí já teriam miúfa e pensariam duas vezes. E o que ele me disse, as escolas em que os professores estão armados não têm este tipo de problemas. E que os estados em que as pessoas podem ter armas também têm menos problemas. Porque se algum malvado quiser ir para um shopping cometer uma loucura, não vamos ter de esperar pela polícia para acabar com a palhaçada. Qualquer pessoa pode ser uma ameaça à brincadeira dele. E de facto de vez em quando aparecem esses vídeos no YouTube sugeridos, tipo, uma pessoa aleatória conseguiu impedir não sei
sei o quê, um malvado. Pronto. Estou a divagar. Isto para dizer que o tema da guerra e das armas é delicado. Eu tento sempre não precipitar e fazer avaliações porque eu não tenho os dados todos, mesmo esta realidade americana. Eu não estou lá, eu não sabia disto. Parece-me também que pode ser uma questão cultural. Eles já estão habituados desde sempre a ter armas. Mas eu gosto sempre de ter uma mente aberta para ouvir todas as perspectivas de tudo, mesmo discussões políticas, do que for, inclusive aquelas que eu não concordo e que acho que são um absurdo, porque isso é que é viver em liberdade e em democracia. É respeitar aqueles que veem as coisas de outro prisma. E infelizmente este é um problema que está cada vez mais presente na nossa sociedade e muito exacerbado pelas redes sociais, que polarizam muito os cidadãos. O que é que tu achas sobre isto tudo que eu disse? Lá está, é um tema que eu ainda estou aqui a aprender, a recolher informação, mas gostava de ouvir também a tua opinião sobre isto. E então, passando aqui ao PDF. Portanto, a indústria da defesa na Bolsa, tem aqui algumas empresas. Já agora diz aqui que é apenas para fins informativos e educativos, não aconselho de investimento, não somos responsáveis pelos atos ou omissões, as decisões, etc. Pronto, ok, está aqui o disclaimer feito. Então aqui, uma nova era para as empresas do setor da defesa, é verdade, tiveram agora um grande boom, e não foi boom de explosão mesmo, no valor das ações e naquilo que eles vendem. Portanto, que várias empresas cresceram dezenas, centenas ou milhares de % na área da inteligência artificial e que por causa daquilo que está acontecendo no mundo, o setor da defesa e das armas também está a crescer bastante. A Ucrânia já há 3 anos, Estados Unidos e China, temos Taiwan, não está aqui bem representado, mas está aqui a falar que temos também a questão ali de Israel, mesmo a Índia também teve aquele ataque, não é? Depois refere aqui que o presidente Donald Trump fez pressão para que a Europa fosse mais autossuficiente na questão da defesa, portanto, a NATO é composta pelos Estados Unidos e vários países aqui da Europa, e é suposto cada país gastar 2% por ano do seu PIB na defesa. Mas isso não tem acontecido com vários deles. Portugal está na lista. E no último ano houve um grande boom. Houve cada vez mais países a gastarem cada vez mais. E isso, obviamente, ajudou as empresas desta área. Refere aqui vários problemas do domínio da defesa, em que não estamos unidos, não é? Os Estados Unidos, repara, se admitirmos que os Estados Unidos são do tamanho da Europa, eles quando compram armamento, compram para o país todo. Nós, europeus, compramos cada um para o seu país. Ou seja, não temos aquela vantagem de comprar um pack grande para ser mais barato ao quilo. Se tu compras 100 gramas de arroz de uma marca e 100 gramas de arroz da outra e não sei o quê, no fim tens 1 quilo, mas que foi muito caro. Se tu compras um pack de 1 quilo de uma só marca, consegues ali um desconto. É um mau exemplo, mas acho que tu percebeste. Portanto, aqui na Europa temos também esse problema, e não só. Pode não ser compatível, também é verdade. Um compra arroz carolino, o outro compra arroz agulha, e aquilo já não vai bater bem na sopa. Mas pronto, está a melhorar, apesar de ainda estar longe. Este gráfico aqui é interessante, porque mostra aqui os gastos dos vários países desde 2014, ou melhor, em 2014 e em 2024. E, portanto, reparamos que aqui a Alemanha teve um incremento de 96%, portanto, gastou quase o dobro em 2024 em relação a 2014. Países como Polónia, mesmo aqui em baixo, onde é que estava? Lituânia, repara, países que estão mais perto ali do confronto, acabaram por gastar mais. E gastam mais agora do que outros países que estão mais longe, tipo Nuestros Hermanos Espanholitos e Portugal. Repara, nós gastámos muito mais em 2014, quer dizer, obviamente, gastamos mais em 2024, mas também temos de contar com a inflação. Portanto, se tivéssemos isso em conta, aquilo que Portugal está a gastar a mais, não sei, aqui fala em 45% de incremento nestes últimos 10 anos. No entanto, apenas 1,6% do nosso PIB é que está a ser gasto em defesa, Espanha 1,3%, enquanto que outros países, tipo Polónia, 4%, né? O dobro daquilo que seria o mínimo ou recomendável, não sei. Porquê? Porque estão mais perto do conflito. Olha para isto, Letónia, Estónia, isto são tudo países que estão lá mais perto, portanto, claro que sim, têm que gastar mais, não é? Eles querem se sentir protegidos. Portanto, é um gráfico interessante. E já agora aqui, em 2014, apenas 3 dos 28 países estavam a chegar a gastar 2%, que era aquilo que se tinham comprometido. Em 2023 eram 10, o Trump fez o aviso, passaram para 23. Portanto, 13 países deram aqui o grande salto. Portanto, fica aqui a curiosidade. Depois, aliás, vamos voltar aqui atrás. Se a Europa estivesse mais protegida, ou mais armada, ou com mais defesa, talvez o Putin não tivesse invadido a Ucrânia. Porque teria pensado, se eu fizer alguma coisa, então estes 28 macacos podem vir para cima de mim. Ou 31, agora são 31. Mas no caso atual ele pensou, bem, a Europa está bastante desarmada, o máximo que pode fazer é reuniões, comitês, pôr bandeiras, cartazes e manifestações, e eventualmente pedem ajuda ao Biden, mas ele está a dormir, portanto não deve acontecer nada. Estou a brincar, eu já disse o que tinha a dizer sobre o Biden e o Trump naquele vídeo que fiz pré-eleições. Se tiveres curiosidade, podes passar lá, mas voltando aqui ao assunto sério. Acredito mesmo que se a Europa tivesse mais armada, então o Putin poderia ter pensado 2 vezes e a história teria sido diferente. Talvez tivesse invadido, mas talvez não com a mesma violência, talvez a resposta tivesse sido diferente da nossa parte.
Não sei. Também não interessa chover no molhado. Agora, também é importante pensar que a nossa própria história também seria sido diferente. Porquê? Porque os milhões que foram para hospitais e para escolas, se calhar tinham que ser reduzidos, que era para alimentar armas. E talvez isso tivesse levado a uma pior qualidade de vida dos nossos cidadãos e por causa disso terem morrido. Claro, de forma indireta, mas só para dizer que é difícil uma pessoa tirar logo assim uma conclusão e pimba, já está. Isto é muito complexo e eu pessoalmente que gosto de jogos de estratégia, que não tem nada a ver com isto, é o mundo real, mas sinto isso. Eu gosto de gastar os recursos a desenvolver-me para a minha sociedade e a civilização evoluírem mais, mas fica sempre aquele bichinho de se calhar gastar em defesa e atrasar a evolução da sociedade. Sabendo que a evolução da sociedade salva vidas. Não é só defesa. Porque, por exemplo, se tivermos melhores cuidados de saúde e curas de doenças, e carros mais seguros e alimentos mais saudáveis, e melhores salários que façam com que as pessoas não tenham que trabalhar tantas horas e possam descansar mais e estar mais com amigos e assim terem menos doenças e serem mais felizes, isso pode fazê-las viver mais e, portanto, isto mostra que é tudo muito, muito complexo. Onde é que salva mais vidas? É com os avanços de saúde e tudo mais? Ou é proteger de uma eventual guerra que não sabemos se virá? Difícil. E já agora, aqui uma curiosidade, é que eu estava aqui a ver para baixo e dizia assim, Montenegro. Mas que raio, porque é que eles estão aqui a falar do nosso primeiro-ministro? E depois é que vi Suécia, Finlândia, Macedónia e eu, ok, isto aqui é um país. Só para te rires. E já agora, para acabar aqui a conversa das percentagens e tudo mais, a ideia que eu tenho é que os Estados Unidos neste momento estão a gastar 13% do seu GDP em armamento, em defesa, portanto muito acima de nós, não é? 13%, vê lá, é muito mais. E a Rússia já passou os 30%. Ou seja, eles estão mesmo focados na guerra. É tipo, por cada 100 euros que as pessoas dão de impostos, 33 é para militar. Depois ainda tem que se pagar salários, fazer hospitais, estradas, pôr o país a andar, no fundo. Portanto, é mesmo uma estratégia diferente ali a da Rússia. Agora, andando aqui para baixo, o crescimento das despesas mundiais com armas pode ser a ficar... Pronto, aqui está. Como vês, os Estados Unidos são sempre a maior mancha. A Rússia está aqui a crescer um bocado. A NATO também deu aqui um saltinho interessante neste ponto. A China também tem vindo a aumentar agora nestes anos, como estás aqui a ver. Em percentagem até foi um salto bastante grande. A Rússia também, portanto os dois. Apesar de que lá está, os Estados Unidos, 800 bilhões, quase 900, é mais do que os outros todos juntos, não é? Ai não, porque os outros países têm aqui 600 bilhões. Mas tu pensares nos maiores, a NATO 400, 700, 800. Portanto é isso. China, Rússia e NATO aproximam-se do que os Estados Unidos gastam sozinhos. E depois é assim, tens outros países, certo? Só que os Estados Unidos são aliados da NATO. Então temos aqui 1,2 trilhões e estes são 600, 900, 1 trilhão. Portanto, mesmo assim, nós gastamos mais. Eu, sinceramente, depois daquela conversa que tive, acho que estou a mudar um bocado a minha perspectiva sobre isto do armamento. Porque assim, eu sinceramente achava que não era preciso. Sempre foi essa a minha perspectiva, mesmo nos jogos e aquilo que estava a partilhar contigo. Acho que é muito mais interessante apostarmos em fazermos a sociedade crescer. Agora, porque achava mesmo que era um desperdício de dinheiro estar a gastar em armas quando se pode gastar em comida para dar a pessoas que precisam, por exemplo. E desculpa, se calhar agora estás em choque, mas estou só a ser sincero, como sou sempre nestes vídeos. É que se eu acreditar que a maioria de nós está toda bem da cabeça e apenas 1% é que são malvados e os outros 99% são laices, então continua a ser preciso polícia, certo? Porque há sempre 1% de malvados ou malucos, o que for. Então não é possível um país sem polícia. Ok, de acordo. Então é preciso gastar alguma coisa em defesa. Mas a questão é, se nós estivéssemos todos armados, os 99%, porque, vamos lá ver, o 1%, mesmo que ele não seja armado, ele arranja uma arma ilegal. Portanto, também não é por aí. Quem quer cometer um crime não vai pensar, eu queria cometer um crime, mas como é ilegal ter uma arma, então já não vou cometer o crime. Não, jovem, se tu já vais cometer um crime, também cometes outro antes. Um criminoso não vai cometer só um crime, não é? Eu vou só assassinar, mas não vou roubar uma arma. A sério? Porque é mais grave para ti roubar uma arma do que assassinar? Enfim. Portanto, se nós todos estivermos armados, quando algum destes malvados começar um massacre, em vez de atingir 30 pessoas desarmadas inocentes, se calhar consegue uma e as outras 98 caem logo em cima e impedem que aquilo fique mais grave. Porque estou a assumir que dos 100, um é malvado, os outros 99 estão bem da cabeça. E nem estou a falar de matar essa pessoa, porque ter tantas à volta, ele também é capaz de ficar intimidado e ir embora ou nem sequer começar. E acho que este ponto da prevenção é capaz de ser assim o mais forte. Pelo menos aquela conversa que eu te falei ainda há pouco no início do vídeo. Atenção, eu estou aqui ainda muito a mastigar isto, gostava de ouvir as tuas ideias nos comentários. Porque acho que o ideal é sempre esse, é dissuadir, nem sequer começar o problema. Porque voltamos ao exemplo da base militar que falámos há pouco. Se um tipo souber que no shopping a malta pode estar toda armada, então se calhar este não é o sítio ideal para eu cometer aqui um crime, né? Agora, um outro argumento que tu podes dizer é, mas imagina que o país está super armado e há um presidente que é um bocado malvado e decide pôr aquilo tudo em utilização. É uma excelente pergunta, não sei responder a isso. Se ele não tivesse tanto armamento, se calhar não se entusiasmava, não é? É complicado. Não sei responder, malta, não sei mesmo. É tudo muito complexo. Era melhor ser criança e só querer pão com chocolate. Mas no fundo a ideia é sermos todos polícias. Tal como os Estados Unidos são os polícias do mundo, quando houve aquele problema em que os barcos não passavam lá no Médio Oriente, tiveram que ser os Estados Unidos a mandar para lá barcos e a resolver o problema. Eles são claramente a polícia do mundo, não é? Aquilo não era deles e eles é que tiveram que ir lá resolver. Então com esta ideia podemos todos ser um bocadinho de polícias, não necessariamente para agir, mas para dissuadir. Era aqui que eu queria chegar, ok? Mas calhar isto não faz sentido
nenhum? Diz-me tu nos comentários. Mas enfim, continuating. O rearmamento está em pleno andamento, ok. Quais é que são as empresas que podem beneficiar com isso? Pois eu também não sei, não é uma coisa que eu conheça muito. Olha, aqui estão 20 empresas europeias das 100 maiores do mundo, em termos de receitas. Aqui tem um link para se ver a lista completa. Aqui vou analisar 5 empresas. Agora vamos ver aqui uma coisa. Eu não conheço estas empresas, nem nunca ouvi falar. Bem, da Saab sim, quando eles faziam carros. Nem sabia que eles estavam ainda a vender... Olha a Rolls-Royce. Não sabia que trabalhavam nesta questão da defesa, porque eles deixaram de fabricar carros, penso eu. Agora, a minha opinião é que as guerras vão ser mais digitais do que físicas, por 2 grandes motivos. Ou se calhar 3. Em primeiro lugar, podemos ter ótimos soldados, entre aspas, e não os arriscar pôr na linha da frente. Ou seja, já não sei quem é que me disse que os maiores ataques, ou seja, todos os dias há ataques informáticos, ok? E os maiores ataques são das 9 às 18 do horário russo. É mesmo interessante, ou seja, quando forem 9 na Rússia começam imensos ataques e depois às 18, que é quando eles acabam o horário de trabalho, os ataques abrandam. Isto é um profissional da área da segurança que me falou disto, eu achei super curioso, ou seja, é o emprego deles, é uma coisa tranquila, de género, vamos fazer aqui uns ataques. Como não há risco, de género, tu não vais levar um tiro, não vais ficar preso num sítio, numa janela, numa porta, não vais conseguir, percebes? Não há risco nenhum, é só estar sentado atrás de um computador a fazer coisas. E portanto, se tiveres um hacker muito bom, tu não tens de o pôr na linha da frente, não é? Imagina que tens um Arnold Schwarzenegger com uma metralhadora, tens que o pôr lá à frente para ele conseguir eliminar o inimigo. No caso de um hacker, não tens de o pôr à frente de nada. Até o podes ter guardado numa gruta onde ninguém sabe onde é que ele está e ele está ali... Tipo, desliga a eletricidade de um país e passado 3 dias esse país está em guerra civil. Aliás, tal como aconteceu em Portugal, nós nem precisámos de 3 dias. A malta nem tinha fome e já estava a roubar supermercados. É o pânico, a malta fica em pânico e perde a cabeça completamente. Esquece o civismo, lá se vai o civismo. Eram portugueses a baterem portugueses, ok? Não era nenhum ataque. Agora imagina, se a Rússia quer atacar os Estados Unidos, não tem hipótese. É muito caro levar para lá soldados, depois onde é que vão fazer o desembarque? É uma chatice. É muito mais fácil cortar-lhes a eletricidade, atacar as centrais e deixar que depois eles lá se comam todos vivos. Isso é a forma muito mais inteligente, muito mais barata, não arriscas os teus recursos, que são os teus hackers fantásticos, portanto precisas de menos gente, basta um hacker para fazer uma limpeza a 300 milhões de pessoas, esse hacker está bem protegidinho, é-te muito mais barato fazer o ataque, mais rápido, é só vantagens. Isto é um bocado macabro o que eu estou a dizer, mas é verdade. Se os líderes mundiais forem inteligentes, é isto que eles fazem. E se tu achas que isto aqui é muito rebuscado, olha que não. Já em 2010, uma central nuclear no Irão foi atacada dessa forma, com um vírus. Foi só pôr uma pen, carregar num símbolo e pimba. Tudo infectado. Depois podes ver uma notícia sobre isso. E atrasou-lhes o desenvolvimento nuclear ao Irão. Por causa disto. É uma cena mesmo grave. E, portanto, se aqui atacam uma central em que não põe as máquinas a funcionar, já foste, não é eletricidade. Por isso é que a inteligência é uma coisa super importante nos dias de hoje. Tipo, no Paleolítico, quando tínhamos a Pangeia, aí os mais fortes eram os que tinham mais força física. Mas hoje em dia, os mais fortes são os mais inteligentes. E acho mesmo que as próximas guerras vão ser muito mais calculadas. Podes ter o teu país completamente a funcionar. Lembras-te daquilo que eu te falei um bocado? Tipo, apostas o teu dinheiro e os teus recursos na parte civilizacional, não tens que gastar assim tanto dinheiro em tanques e armas e bombas, gastas em hackers e consegues estar nos 2 segmentos ao mesmo tempo. Uma civilização a crescer e a parte digital dos ataques. Claro, isto vai acontecer até um dia temos uma guerra mundial com bombas nucleares e pronto, foi a última. Mas até lá, olha, até tens um filme que explica como é que eles enganaram o Hitler para desviar as tropas dele mais para o sul da Europa. E só assim é que conseguiram invadir pelo norte, na Normandia, os aliados, e se essa missão não tivesse sido bem sucedida, então provavelmente o desembarque na Normandia não teria sido possível. Apesar dos aliados terem mais tropas do que os nazis. Mas isso não era suficiente, é preciso ser inteligente, e até houve lá uma operação em França na noite anterior que cortou umas linhas de ligação, não sei se era de apoio ou de comunicação, mas isso só para dizer que o óbvio pode não ser a resposta certa. Agora lá está. Eu não sei nada disto, portanto vamos lá ver as sugestões da XTV e a ver se nos põe aqui um ETFzinho. Ah, está aqui, ETFs, que é para não termos de estar nós a estudar empresas que se calhar nem sabemos. Nós vamos ler aqui, olha, ETFs, pum, é logo o primeiro. Já sabes que um ETF é composto por várias empresas e aqui temos uma sugestão ASWC.de. Vamos vê-lo aqui na aplicação. Abrimos aqui, vamos aqui à lupinha, ASWC, Future of Defense. E aliás, é por eu achar que as guerras vão ser muito mais digitais que acho que uma empresa muito bem posicionada para isso é a Palantir. E é nisso que os Estados Unidos estão a apostar. E na Microsoft, na Google, são empresas de tanques. Têm ótimos engenheiros, ótimo software e a Palantir então teve um salto brutal por causa disso. Mas então, Future of Defense. Vamos aqui, participações. Palantir, pimba, logo em primeiro lugar. Mas eles aqui não falavam disso, pois não. Diziam que a Rheinmetall era a maior, 7,5%. Sabes o que é que eu acho que aconteceu? Que apresentaram resultados. Olha aqui, a Buy System 6%, a tal 6%. Nem sequer está aqui. É possível. É. Podem ter apresentado resultados e caído, ou a Palantir subiu bastante depois de eles escreverem aqui este documento. Não sei se tem aqui alguma data. Acho que não. Vamos ver aqui outro, o DFEN. Mas é isto, ou seja, Palantir para mim seria mesmo assim a primeira escolha e meter também Microsoft. Olha, Palantir outra, 10%. É isto. Excelente, olha, excelentes ETFs. Agora,
Vamos lá ver, a Palantir é uma excelente empresa, mas não sei se está barata, não é? Porque repara, se está toda a gente a dizer que a Europa se vai armar, então isso é uma expectativa e essa expectativa pode já estar refletida no preço. E, portanto, podem não ter assim uma grande subida, porque as ações já estão a contabilizar uma subida das receitas. Aqui uma terceira opção, portanto, além daqueles dois ETFs, é nós criarmos o nosso próprio ETF, como graças aqui às ações fracionadas. Portanto, basta 10 euros para investir aqui numa destas empresas, deixa lá ver, PLTR, que é aqui a Palantir. Vamos abrir, clicar aqui no I, vamos ver aqui em baixo o mínimo, 10 dólares. E, portanto, basta isso para podermos investir nesta empresa. Já agora ver aqui a Rheinmetall, como é que se escreve? É que nem sei, estás a ver? Estou tão nabo nesta área. Ok, aqui está ela. E deixa-me ver porque é que ela não está em primeiro. Vamos pôr aqui o gráfico diário. E tem máximos históricos. É mesmo curioso ela não estar com o peso máximo aqui no fundo, não é? Não sei, por acaso é uma coisa curiosa. Vamos ver aqui mais para baixo. Portanto, se tu quiseres experimentar com algumas empresas que tens convicção, por exemplo, para mim lá está, seria mesmo, teria que ter Microsoft, teria que ter Google, Amazon também é fortíssima, Palantir. A empresa é boa, não sei se o preço é que está bom, mas isso, a Nvidia também, porque precisam de chips avançados para a inteligência artificial, para estas questões. Repara, tu podes ter uma empresa a criar software de inteligência artificial para fazer ataques, não é? A outros países. Ou para te defender até também, não é só ataque. Mas enfim, vamos ver aqui 5 empresas, Lockheed Martin. Então, só dizer que esta empresa eu não a conheço bem, mas ela está no SP500. Portanto, quem investe no SP500 já tem alguma exposição à defesa. E do meu ponto de vista pessoal, que não é uma recomendação, posso estar errado, acredito que no futuro, tendo lá esta empresa, tendo lá Palantir, que já entrou no SP500, tendo lá Microsoft, Google, Amazon, acredito que serão mais importantes. Agora, de facto, os gráficos o que mostram é que esta aqui tem tido uma subida maior. Olha, 30 de março foi quando isto foi escrito. E passou quase 2 meses, estás a ver? Estava vendo que estava a Rheinmetall em 30 de março. Pois estava aqui e subiu mais, curioso. E agora, LMT, Lockheed Martin. Aqui está ela. E vamos ver aqui o gráfico diário. E 475, olha, 472. Portanto, neste momento ela está mais ou menos aqui. Portanto, já subiu um bocado desde o momento em que este documento foi feito. Pronto, fala aqui do F-35, eu não sei. Eu sublinho aqui esta parte. Será que os Estados Unidos são um parceiro comercial fiável? É sim. Eu achei esta parte super interessante. Porquê? Temos uma guerra aqui na Europa, não é? Rússia, Ucrânia, e nós estamos aqui à volta com Polónias e etc. Os Estados Unidos, tendo as maiores empresas, ou algumas das maiores, na área da defesa, claro que vão dizer, malta, vocês comprem armamento. Porquê? Porque estamos a comprar em empresas americanas. E, portanto, eles estão a ganhar dinheiro com isso. Então, é mesmo difícil perceber até que ponto é que eles estão a ser fiáveis, não é? Porque podem estar só a dizer isto para nós gastarmos dinheiro, nós europeus. E depois a outra questão que eu ouvi é que os Estados Unidos entregam material antigo à Ucrânia e, portanto, dão apoio, mas compram eles o novo. Portanto, é uma forma de ficar bem na fotografia. Agora pensa assim, aquele pai, imagina este pai, tem um iPhone e saiu um novo iPhone e ele pensa, eu quero um novo iPhone, mas já tenho um, como é que eu justifico isto? Já sei. Vou dar este à minha mulher, vou ser um marido querido, ganhar o prémio de marido do ano porque lhe dei um iPhone e compro um novo para mim. E é um bocado isso que os Estados Unidos fazem. Ficam bem na fotografia porque entregam um material antigo à Ucrânia, em vez de mandar fora, entregam-no e compram o novo para eles próprios. Que atenção, não estou a dizer que está mal. Isso aí tu é que me vais dizer nos comentários. Estou só a dizer aquilo que eu tenho ouvido que eles têm feito. E é uma estratégia interessante. Eles ficam mais bem protegidos e ficam bem na fotografia. E repara, não perdem pessoas, não é? Eles aqui a dizerem, sim, vão lá para a Ucrânia. Eles não vão, não é? Também não estou a dizer para irem. Estou só a dizer que são palavras que não têm um compromisso tão grande quanto nós europeus, não é? Se nós dissermos que sim, que temos que apoiar, então temos mesmo que apoiar com a nossa carne e osso. A minha é mais osso, carne não muita. Mas percebes que aqui os interesses não são bem iguais, não é? O risco é diferente. Portanto, esta empresa está diversificada, porque tem aqui muitos produtos, lá está, não conheço. A Rheinmetall, este aqui acho que são alemães, grande subida, as vendas e os lucros têm subido bastante, questão de tecnologia, exatamente, pronto. Para mim, eu sublinho esta parte, porque é isso. Para mim, é uma guerra muito mais tecnológica. Por exemplo, aquilo que estava a acontecer, eu acho que foi na altura daquele ataque dos barcos que eu te falei, lá no Médio Oriente, em que eles mandavam drones e o sistema de defesa, eu até acho que era da Lockheed Martin, o dinheiro que eles gastavam era superior ao custo do drone. Ou seja, imagina, de uma forma mais simples, o inimigo lança um míssil e há uma arma que é anti-míssil, portanto, quando vê um míssil no ar, lança outro e apanha-o. Esse anti-míssil é mais caro do que o míssil, ou seja, estás em perda. Isso é muito chato. É por isso que eu acho que a força bruta tem um limite. É muito mais giro guerras digitais. Podem estar todos atrás no computador a fazer coisas e as pessoas continuam na sua vida normal, até que um dia não têm eletricidade em casa e pronto, é uma chatice. Mas sim, a Rússia é muito força bruta, tipo, também tem a sorte de estar lá encostados à Ucrânia. Sorte, entre aspas. E, portanto, é muito mais fácil mandar mantimentos e mandar pessoas. Se eles tivessem que atravessar o mar, era muito mais complicado, não é? Para alimentares aquela malta, como é que tu fazes? É que ali podes ter caminhões todos os dias a alimentar as pessoas e podem dormir em sítios e não sei o quê. Se for do outro lado do Atlântico, já não é tão fácil fazer uma guerra. Depois, o que é que diz aqui? Vendas totalmente asseguradas durante muito tempo. Isto aqui fui eu que sublinhei quando tive aqui a ler o documento, não é? Já agora, gostas deste formato, em que eu estou aqui num cantinho a falar e tens aqui o ecrã maior?
Dá para ler melhor, não é? Eu acho que sim. Eu acho que dá para ler melhor assim. Mas, portanto, estas empresas já têm tantos pedidos que vão precisar de alguns anos para dar resposta a tudo aquilo que lhes pediram para fabricar. Agora é assim, a Rheinmetall neste momento está a negociar a 65 vezes os lucros. Isto aqui é o Price to Earnings Ratio. Conhece o PER? Porque normalmente o PER fala-se em 10. É 10 ou 20? Agora já não sei. É que isto depende do tipo de empresa. Por exemplo, uma tecnológica estar na casa dos 30 é mais ou menos aceitável só porque tem menos investimento físico. É mais software. Uma empresa que tem mais bens físicos, tipo uma empresa de carros, então não pode ter um PER de 30. Tem que ser muito abaixo disso. E a Rheinmetall, neste caso, é uma empresa muito física, que é de construir material. E não estar a 65 pode ser um valor elevado. Ou seja, a expectativa que tem para o futuro desta empresa crescer pode ser aqui demasiado ambicioso por parte dos investidores. Eu não sei. Atenção, se eles compraram este preço, os investidores, eles podem saber alguma coisa que eu não sei e terem uma avaliação diferente. Eu não estou aqui a recomendar nada, eu estou só a dar isto para tu pensares. Mais uma vez dou aquele exemplo da Novo Nordisk, em que eles lançaram aquela a cura, não é? Não é cura. Aquele medicamento para a obesidade e as ações subiram imenso. E a malta a perguntar-me, Tiago, achas que compro? E eu, bem, agora já está em máximos, não é? Era interessante era comprar antes da subida, antes de toda a gente saber. Portanto, aquilo teve a grande subida e agora já caiu bastante. Aqui pode ser a mesma coisa, ou seja, as pessoas vão comprar, mas pode já estar a um preço desajustado, tendo em conta aquilo que vai acontecer no futuro, que eu não sei o que é. Se calhar ainda vão vender ainda mais do que aquilo que eles esperam. E aí sim justifica-se um PER elevado. Porquê? Porque os resultados vão ser acima do que aquilo que as pessoas pensam. E aí sim podes ganhar dinheiro. Mas é isso que tens que ver. É a estimativa prevista. E se tu achares que a estimativa prevista é baixa e que eles vão vender mais, então sim, podes comprar e a ação pode subir com isso. Se eles falharem as estimativas, cá para baixo. Ou não. Isto uma pessoa nunca sabe, mas pronto. BAE, bye bye. Estás a ver? Olha isto tudo assim, boom, grandes subidas. Maior empresa europeia de armamento, certo. Não conheço, malta, eu não conheço nada disto. Portanto, para mim, um ETF, aqueles dois que sugeriram, acho que poderiam ser boas opções. Se eu quisesse ter exposição a este mercado, só porque não estou a pôr aqui só os ovos em 5 cestas. Estás diversificado e é de género, se aquilo correr bem, pronto, elas vão crescendo. Olha, a Thales investe em inteligência artificial. Eu acho que isto é uma estratégia mais interessante. Para o futuro. Ou então não há futuro nenhum, percebe? Se esta malta se passa, carrega no botão, bomba atómica para todo lado, acabou. Mas também não interessa o investimento, não é? Até pode ser investido na Colgate, que não há dentes para lavar. Mas portanto é uma questão de tu pensares aquilo em que te sentes confortável. Olha, Safran, c'est François ou quoi? Oui, olha. .fr. Portanto, não sei, malta, digam-me vocês nos comentários o que é que acham destas empresas. Eu até fiz aquele vídeo a falar de como diversificar o nosso portfólio, em que não temos que saber quais são as empresas, sabemos que há um segmento, sabemos que há analistas que escolheram, teoricamente, as melhores empresas desse segmento, mesmo que ele falhe em uma ou outra. O ETF tem lá várias, e se o segmento crescer, então ganhas com isso, e portanto não tens de perder tempo a estar aqui a analisar qual é que é a melhor empresa de cada um. E se tiveres indeciso, até podes pôr em 2 ETFs, não tens que pôr só num. Portanto, podes diversificar como quiseres, ou podes pôr nos ETFs e uma parte também na Lockheed Martin se achas que é essa que vai ter futuro. E lembra-te que se investires no SP500, já estás a investir na Lockheed Martin. E eu estou, apesar de não ser uma área que me interessa bastante, mas pronto, está lá, está lá. E é também por isso que eu gosto de escolher empresas a dedo. Mas no longo prazo, estatisticamente, a probabilidade de eu falhar é muito grande. Por isso é que me vês a fazer cada vez mais planos de investimento e com o Dollar Cost Averaging quero atingir os meus objetivos, porque é essa estratégia sim que tem trazido os melhores resultados ao longo do tempo. E sim, está estudado. Agora andar aqui a escolher empresas, je ne sais pas. Mas mais uma vez, aqui a XTB diz que isto não é uma garantia de que vai correr bem, cada um é que tem que fazer o seu próprio estudo, saber aquilo em que deve investir, isso faz sentido para si. E é isso que eu te perguntava, faz sentido para ti isto? Viste esse vídeo de como diversificar o portfólio com ETFs? Se não viste, então convido-te a ver, que aparece aqui em baixo. Muito obrigado por teres assistido a este vídeo e eu vejo-te no próximo, tipo esta diversificação ou outro que esteja aqui na playlist de investimentos. Tem lá mais de 80 vídeos com tópicos que acho mesmo que te vão ajudar. Então passa por lá e até já!